Se formos procurar a origem da vingança na história, ela provavelmente remontaria à existência dos humanos. Parece que há algo biológico em desejar se vingar de quem foi injusto com a gente, e isso realmente desencadeia uma liberação de hormônios satisfatórios, embora a longo prazo possa trazer outras consequências. Vingança está até mesmo no nosso contrato social. Buscamos servir justiça àqueles que foram injustos e àqueles que foram injustiçados, mas isso quase sempre é mais forte e potente em nossas relações pessoais. Portanto, quando uma vingança pessoal é decretada, se segura. Muita gente tem um talento surreal para colocar seus planos em prática, e a história está cheia de pessoas criativas e determinadas que não pensaram duas vezes em buscar vingança. Justas ou cruéis, descubra agora algumas das maiores e mais terríveis vinganças do passado, no Desbravando o Desconhecido. Vingança de Leoa da Bretanha. O marido de Jeanne de Clisson, Olivier, dedicou anos defendendo sua terra Bretanha contra os ingleses, mas ainda assim foi decapitado pelo rei Filipe VI da França quando suspeitaram que ele havia desertado para o lado inglês. A cabeça de Olivier teria sido exibida em um poste fora do castelo de Buffet, o que foi mais do que suficiente para provocar um incêndio de vingança em Jeanne. Desesperada por vingança, Jeanne reuniu um pequeno exército e derrubou as forças pró-francesas da Bretanha em nome de seu marido. Depois disso, ela vendeu todas as terras deles, comprou 3 navios de guerra e partiu para os mares como uma espécie de pirata. Ela saiu à procura, no Canal da Mancha, de navios franceses de propriedade do rei Filipe. Ela matava quase toda a tripulação, mas deixava alguns vivos para que alertassem o rei do que ela tinha feito. Seus navios ficaram conhecidos como a Frota Negra, e ela como a Leoa da Bretanha, Santa Olga de Kiev e sua terrível vingança. Esta santa não tem nada de santa. O marido de Olga, Igor I, príncipe de Kiev, foi assassinado por um grupo que vivia em Kiev conhecido como Drevlianos, porque eles não queriam pagar ao príncipe o que achavam ser um tributo excessivo. O filho de Olga e Igor ainda era uma criança, então ela se tornou a governante da terra. Os Drevlianos logo enviaram embaixadores para negociarem um casamento entre ela com alguém que eles escolhessem para se tornar rei. Diz a lenda que, quando eles chegaram, ela já tinha um fosso cavado para enterrá-los vivos. E isso foi só o começo de sua vingança. Olga teria respondido que precisava de melhores pretendentes, mas quando os Drevlianos enviaram mais homens, ela os trancou num banheiro e ateou fogo neles. Depois disso, ela foi visitar os Drevlianos pessoalmente. Eles realizaram um grande banquete em sua honra e então, assim que eles ficaram bêbados, seus homens massacraram todos eles. Os Drevlianos acabaram por reconhecer o poder dela, clamaram por misericórdia e ofereceram bens em troca. Olga então pediu 3 pardais e pombos de cada casa da cidade. Parece inofensivo, certo? Só que não. Ela sabia que os pássaros voariam de volta para suas antigas casas, então equipou cada um deles com pequenos tecidos embebidos de enxofre. Em seguida, ela os soltou, o que fez a cidade arder em chamas. Os 47 Ronin. No período Edo do Japão, os samurais frequentemente faziam um juramento de lealdade ao seu mestre, que incluía vingar a morte dele. Segundo a história, o nobre Asano Naganori teve 47 samurais jurados a ele. Então, em 1701, quando foi forçado a cometer seppuku, tirar a própria vida, após perder uma disputa com outro nobre chamado Kira Yoshinaka, o juramento samurai foi ativado. Os samurais sentiram que o seppuku tinha sido injusto, mas esperaram 2 anos inteiros para colocarem seu plano de vingança em prática, o que deu a Yoshinaka uma falsa sensação de segurança. Então, uma noite, os 47 Ronin, termo usado para samurais sem mestre, entraram na casa de Yoshinaka, confrontaram-no e ofereceram a ele uma chance de cometer seppuku. Yoshinaka negou. Então, eles arrancaram sua cabeça e a colocaram na frente do túmulo de seu mestre. Mais tarde, eles se renderam às autoridades e foram condenados a cometer seppuku eles mesmos. Pedro, o Justo, ou o Cruel. No século XIV, Pedro I de Portugal, que não tem nada a ver com o Pedro I do Brasil, teve que se casar com Constanza Manuel de Castela, quando tinha apenas 16 anos de idade, num movimento político arranjado por seu pai, o rei Afonso XI.
mas ele se apaixonou pela prima dela, Inês de Castro. O caso amoroso deles se tornou público depois que Constanza morreu e Pedro começou uma família com Inês. Mas o pai dele ainda desaprovava o relacionamento e mandou matá-la e enterrá-la enquanto Pedro estava numa viagem de caça. Pedro tentou declarar guerra contra seu pai, mas foi derrotado. No entanto, 2 anos depois, seu pai morreu e ele subiu ao trono. Uma das primeiras coisas que ele fez foi ordenar a execução pública dos assassinos de Inês, arrancando seus corações. Ele então revelou que se casou com Inês e exigiu que ela fosse reconhecida como rainha de Portugal. Diz a lenda que seu corpo foi exumado, vestido e coroado, e que o rei fez os cortesãos beijarem a mão da rainha póstuma. Em 28 de novembro de 1724, Pedro, o Grande, teria ordenado a decapitação pública de Wilhelm Mons em São Petersburgo, Rússia, apenas 8 dias após sua prisão. Embora Mons tenha sido acusado de desfalque e quebra de confiança, o que circulava pelas ruas era que Mons estava tendo um caso com a esposa de Pedro, Catherine, de quem era secretário particular. Embora Mons tivesse entrado para a corte por meio da amante de longa data de Pedro, Ana Mons, Pedro não gostou nada de ser traído. Dizem que ele presenteou a esposa com a cabeça do amante e até mesmo manteve-a na cabeceira dela como um lembrete. Trolls da internet derrubaram o rei do spam. Em 2003, a internet já havia ganhado o mundo, assim como o spam no e-mail, uma polêmica na qual o empresário de Michigan, Alan Hauske, estava no centro. Conhecido como o rei do spam, Hauske enviou milhões de e-mails em massa para uma variedade de empresas e ganhou um estilo de vida luxuoso com isso. Mas quando um artigo mostrou sua enorme casa, alguns trolls da internet conseguiram encontrar o endereço físico do rei do spam. Em uma tentativa hilária de vingança, centenas de trolls colocaram o endereço de Hauske como destino para enormes quantidades de correspondências físicas em vários sites da web. Dizem que ele recebia centenas de quilos de lixo todos os dias. Hauske ameaçou processar qualquer um que estivesse envolvido nas cartas, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, ele foi fichado por um esquema de ações e eventualmente recebeu uma sentença de 51 meses de prisão. A vingança tardia de James Annesley. James Annesley nasceu em uma família rica e nobre na Irlanda no início do século XVIII. Mas seu tio Richard estava determinado a herdar a riqueza dele. Richard teria se livrado até do próprio irmão, o pai de James, Arthur, com veneno, de acordo com suspeitas de historiadores. Então ele mandou sequestrar James, com 12 anos, e o enviou para a América, onde foi mantido como um servo por 12 anos. Aos 25 anos, James finalmente fugiu da servidão e conseguiu voltar para Londres. Ele começou restaurando sua identidade, compartilhando sua história e depois, recuperando sua fortuna de seu tio nos tribunais. Embora tenha morrido antes de ser capaz de recuperar o controle da riqueza familiar, James conseguiu jogar a reputação do tio na lama na esfera pública, e pelo resto da vida de Richard, ele foi visto como um traidor. Não se meta com Gengis Khan. Gengis Khan estava procurando estabelecer relações comerciais ao longo da Rota da Seda com o Império Khwarezmiano, e enviou uma caravana comercial de 500 homens para a cidade de Otra. Mas o governador de lá, Inaushuk, tio do Shah, imperador Khwarezmiano, ficou desconfiado e, com a permissão do Shah, executou os mongóis. Quando Khan descobriu, deu uma segunda chance a eles e enviou 3 embaixadores para se encontrar com o Shah, explicar a intenção comercial dele e exigir que Inaushuk fosse punido. O Shah imprudentemente raspou as barbas de 2 dos embaixadores e decapitou o terceiro, enviando as barbas e a cabeça de volta para Khan. Qual foi sua resposta? Ele conquistou a cidade de Otra, executou Inaushuk, supostamente derramando prata derretida em seus olhos e ouvidos, e então varreu todo o Império Khwarezmiano para fora do mapa. Dizem que Khan até mandou desviar um rio do local de nascimento do Shah para tornar o lugar inabitável. Boadiceia não aceitou ser ignorada. Prasutagus, rei de Icene, sob a suzerania romana, morreu em 60 d.C. e deixou sua riqueza para suas 2 filhas e para o imperador Nero, na tentativa de manter sua família bem cuidada depois de sua morte. Mas os romanos ignoraram seus desejos e anexaram todo o seu reino. Sua esposa Boadiceia, que além de rainha, era uma guerreira treinada, protestou.
Dizem que ela foi espancada por isso e suas filhas foram abusadas. Buscando vingança, Boadiceia liderou uma revolta contra o Império, danificando as cidades romanas de Camuloduno, Londínio e Verulâmio, e massacrando cerca de 70 mil romanos. O conde de Monte Cristo da vida real, Pierre Picot, foi um sapateiro do século XIX em Nîmes, França, que em 1807 estava vivendo bem e iria se casar com uma mulher rica. Mas 3 amigos dele, Chaubard, Solari e Lupian, o acusaram de ser espião da Inglaterra. Picot foi enviado para a prisão e ficou lá nos 7 anos seguintes. Enquanto estava preso, ele fez amizade com um padre italiano que, após sua morte, deixou uma fortuna escondida para Picot. Quando o governo imperial francês caiu em 1814, Picot foi libertado e passou os 10 anos seguintes tramando sua vingança. Se isso parece com o romance de Alexandre Dumas, não é pura coincidência. Depois de recolher o tesouro e mudar de nome, Picot matou ou mandou matar Chaubard. Então ele encontrou Solari e o envenenou até a morte, mas ele guardou o pior para Lupian, que havia se casado com sua ex-noiva. Ele enganou a filha de Lupian para que ela se casasse com um criminoso e depois mandou prender o criminoso, o que levou a moça à morte por colapso nervoso. Então ele queimou o restaurante de Lupian, deixando-o na pobreza, e fez o filho do cara ser preso por roubar ouro. Por fim, ele esfaqueou Lupian até a morte. Aviso justo de Júlio César. Em 75 a.C., Júlio César, com 25 anos, teria sido capturado por piratas da Cilícia no Mar Egeu. Eles mantiveram o jovem nobre em cativeiro por um resgate de 20 moedas de prata. César riu e disse-lhes para aumentar a quantia para 50 moedas, coisa que eles obviamente fizeram. Dizem que durante 38 dias, ele teria se feito em casa entre os piratas e os tratava como seus subordinados, lia poemas para eles e jogava seus jogos. Tudo isso enquanto os avisava que os crucificaria assim que ficasse livre. O resgate chegou. Júlio César foi libertado, e a primeira coisa que fez foi criar um pequeno exército naval em Mileto para encontrar os piratas. Eles estavam exatamente onde o jovem os havia deixado, claramente não acreditando na ameaça. César os capturou, pegou de volta o resgate e entregou os piratas ao governador Marco Júnio. Mas quando Júnio ficou indeciso sobre a punição, Júlio César terminou sua vingança tirando os piratas da prisão e crucificando-os. O Fighting Girlfriend Maria Oktyabrskaya era uma comunista firme. Então, quando seu marido foi morto num ataque alemão em Kiev, ela ficou cheia de ódio. Ela vendeu a casa deles e todos os seus pertences e comprou um tanque T-34. Mas dizem que, em vez de doar o tanque ao Exército Vermelho, Oktyabrskaya teria escrito pessoalmente para Joseph Stalin, pedindo permissão para ser a única a dirigi-lo. Seu desejo foi concedido, e depois de algum treinamento, Oktyabrskaya e seu tanque, que ela tinha apelidado de Fighting Girlfriend, namorada lutadora em tradução livre, foram para a guerra. Em sua primeira batalha, em outubro de 1943, o tanque de Oktyabrskaya foi supostamente o primeiro a romper as linhas inimigas. Ela escreveu para sua irmã depois: "Eu tive meu batismo pelo fogo. Eu venci os bastardos. Às vezes fico com tanta raiva que nem consigo respirar." Maria morreu em batalha, em janeiro de 1944, embora tenha feito isso com estrondo. Um violão de os 180 milhões. O grupo de folk pop canadense Sons of Maxwell teve um começo difícil em sua turnê pelo Nebraska em 2008. Eles viram que os carregadores de bagagem da United Airlines lançaram seus instrumentos para dentro do avião. Ao desembarcar, descobriram que o violão Taylor, de os 3.500 de Dave Carroll, estava quebrado. Carroll tentou por 9 meses, através de atendimento ao cliente, que a companhia aérea pagasse os custos de os $1.200 do concerto do violão, mas não conseguiu. Ele então decidiu transformar a trágica história em música. Carroll gravou uma série de músicas chamadas United Breaks Guitars, a United Quebra Violões, em tradução livre, que viralizou no YouTube. 4 dias após o lançamento do primeiro vídeo, as ações da United Airlines supostamente caíram 10% em valor de capitalização de mercado, custando-lhes 180 milhões. Teria sido mais fácil pagar apenas pelos reparos, né? Muito obrigado por nos acompanhar aqui no Desbravando. Para mais fatos inacreditáveis como este, deixe ative o sininho e se inscreva em nosso canal, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe.
Você é a peça fundamental nesse canal, e com sua ajuda teremos mais desbravadores. Muito obrigado, desbravador, e até a próxima no Desbravando o Desconhecido.